Com a Série C cada vez mais próxima, a Ponte Preta continua treinando e utilizando esse período para fazer diversos ajustes e manutenções no elenco e na comissão técnica. Pensando somente na posição de goleiros, a diretoria da Macaca fez 5 mudanças nesse período. Foram 3 saídas e 2 contratações. Na base, os jovens Ângelo e Luigi, goleiros que defenderam a Ponte na Copa São Paulo, não seguem no Majestoso. No profissional, o terceiro goleiro, William Arthur, não teve o contrato renovado e também deixa o clube. Para essa vaga, até então estava Guilherme Viana, atleta prata da casa. Mas a diretoria acertou a contratação de Matheus Kaiser, que deve deixar o Brasiliense após o estadual e chega a Campinas para ser reserva de Diogo Silva e de Pedrão. Já para o Sub-20, João Vitor chega para a Série B do Brasileiro nessa categoria. Por outro lado, a Macaca está conseguindo segurar alguns atletas considerados importantes para o elenco, pensando na Série C. Nos últimos dias, o lateral direito Maguinho foi procurado pelo Paysandu e pelo CRB, além de um olheiro do Santos também avaliar a situação do atleta. Mas a Ponte afastou todas as possibilidades e deixou claro que só libera Maguinho com uma compensação financeira. O atleta chegou nesse ano e já se tornou titular da posição. O jogador de 33 anos disputou 13 partidas, teve um gol e uma assistência. Ele acirra a disputa pela posição com Pacheco e João Gabriel. Mas algo que a Ponte não quer mexer é no comando técnico de Alberto Valentim. Ele chegou com desconfianças da torcida, mas logo ganhou o carinho com a campanha do Paulistão. Valentim pode encerrar um número negativo na Ponte. Há 14 anos, a Macaca não tem somente um comandante técnico do início ao fim da temporada. A última vez que isso aconteceu foi em 2011 com Gilson Klein. Desde então, a Alvinegra sempre teve 2 ou mais treinadores no mesmo ano. O recorde foi 2018, quando 5 técnicos passaram pela Macaca: Eduardo Batista, João Brigatti, Doriva, Chamusca e Gilson Klein. E Maguinho tinha aí algumas consultas, mas a Ponte conseguiu segurar o lateral. Fez bem ou não? Pra mim fez bem, opa. Maguinho não foi o lateral dos sonhos, o Edson Boaro, não foi o próprio Pisserni, né? Teve jogos, uma campanha linda ao longo de tantos anos. Não foi esse monstro todo, mas ele deu conta do recado. Foi bem. Ele terminou o Campeonato Paulista como dono da posição. E dentro dessa carência, é muito difícil lateral, né, de qualidade, pode observar aí. Tanto é que a seleção brasileira do senhor Dorival, né, e do senhor Fernando Diniz veio há muito tempo aí jogando com Danilo, que é zagueiro há anos, enquanto estava na Europa. Na lateral, porque não encontra um lateral, não tem agora. Tem esse Wesley aí do Flamengo, que eu acho que é um cara promissor e tem tudo para ser o titular da posição na Copa do Mundo no ano que vem, que eu acho que o Brasil vai se classificar sem nenhum problema. Então é uma posição carente em todos os níveis. Na seleção, na A, na B, na C, na D. E o Maguinho foi bem. Eu acho que a Ponte acertou, agiu com correção. E olha, um dos times, o Gleber, que veio atrás aí do Maguinho é o CRB. Lembrando que o CRB é um time de Série B. Série B de brasileiro. Então para o jogador seria uma divisão a mais. Né? O Remo também, pô. Remo. Também é Série B. Também é Série B. Vai ter o Repá lá, que o Paysandu conseguiu se manter. Então é difícil, porque a pressão é muito grande em cima do jogador. E se a Ponte conseguiu manter, agiu com correção, para mim acertou. E para você? E até na questão, e concordo tudo com o que você disse, Tigrão. E até mesmo, e aí eu acho que é o ponto primordial, que é um cara que se adaptou muito bem àquela situação do Alberto Valentim, que a gente falava muito, né? Parecia uma bagunça, mas era uma bagunça organizada, né? Com jogadores ali bem posicionados, momento 3 zagueiro, momento 2, jogadores mais espetados, e o Maguinho se encaixou ali perfeitamente no esquema, isso é muito importante. Então, não tenha dúvida de que mantê-lo para a Série C é um reforço, né? E você competir aí com alguns times na questão financeira, digamos assim, nós estamos falando aqui. Pode até maior, né? Exatamente. Pode até maior. Então, quer dizer, você está competindo com 2 times que procuraram o Maguinho, 2 times de Série B,
com uma cota muito maior do que o da Ponte, que é a Série C, até mesmo para o campeonato, né? E o jogador, demonstrando interesse em ficar, também é muito bom. Então, parabéns à diretoria, conseguiu segurar, né? Porque, sem dúvida nenhuma, Batista, o Maguinho é um jogador importantíssimo nesse elenco. E olha, o Tigrão agora há pouco falou dos times, né, que se classificaram aí para fase seguinte, a terceira fase da Copa do Brasil e que vão disputar a Série C. Vai vendo. Botafogo da Paraíba. Matou o Concórdia. Brusque. CSA. Aí é duro. Maringá. Olha lá. Maringá, que é o primeiro adversário do Guarani, aqui em Campinas. Semifinalista do Campeonato Paranaense. Matou o Curitiba. Náutico e Retrô. Náutico matou o Vitória, São esses que times. é da Série A. Retrô também. Se serve de parâmetro, De dificuldade. esses times conseguiram a classificação para Terceira. a terceira fase da Copa do Já Brasil. é a terceira. A Ponte que nós estamos falando agora foi eliminada na primeira fase. Essa já é a terceira. Ó, Batista, a gente sabe. A Ponte levou 830 mil. E esses times aqui já levaram 2 milhões, salvo engano, 2 milhões e 800. É dinheiro que será utilizado para reforçar esses times na Série C. Eu vou dar Não um tem dúvida. exemplo. Eu vou dar um exemplo. Um time da Série C eliminando um time com recurso de Série A, que é o Vitória. Eu tô falando aqui do Náutico. Então, e o Náutico é um time de história, de tradição, né, de torcida. Então, olha pra você ver o tamanho do problema. Série C realmente vai ser complicado. E não só esses times aí não, hein, que aí tem a questão financeira, né, que já estão numa fase da Copa do Brasil, mas outros times também, Figueirense, que é a estreia da Ponte, né, que é um time Estreia lá tradicional, contra o Figueirense. que é um time tradicional, Esse que é um time Retrô, de torcida, time de de estrutura, empresários. Retrô, o Ipiranga lá de Erechim, que é uma baita de um jogo lá, é uma batalha tremenda, pô, nego puxa cabelo no alambrado, é duro. O seu não pode puxar que a peruca Mas sai na mão antigamente, do quando eu cara. jogava, eu não tinha, né, Tigrão? A peruca sai na mão do cara, que ele usa peruca, ele vem com esse negócio de implante aí. peruca, é. Gleger foi campeão brasileiro Foi. da Série C. Fui campeão brasileiro da Série C. Pelo Bragantino. E jogou, 2000. e jogou no Náutico. Joguei no Náutico também, Série A de brasileiro. Quem comeu de queijo de coalho lá, uma grandeza. Bolo de rolo, né? Aquilo é uma delícia. Só uma análise de vocês, né? Ainda não ouvi vocês falando, mas teve uma troca aí na Ponte. Nenê Santana vai comandar o Sub-20 e o Edson Boaro será o auxiliar técnico do Alberto Valentim. Batista, a gente sabe, aí é questão de critério, eu acho, né? Porque a gente sabe, o Nenê Santana é um cara muito competente, e aí eu até acho que discutimos isso aqui, acho que foi na rádio, a questão do Edson Boaro não deu uma titubeada lá no Sub-20, olha, leva o Nenê Santana para ter um pouco mais de contato, para ter uma transição base profissional, o Nenê que é acostumado com o profissional, e traz o Boaro para criar um pouco mais de experiência, de bagagem aqui com o pessoal da comissão técnica. Eu acho que foi esse o critério usado, porque são dois bons profissionais, são dois caras que representam, que já estão na Ponte há algum tempo, então não sei se muda alguma coisa, mas para mim é isso. Entendeu? Dá um pouco mais de qualidade ao Sub-20 e traz o Edson, que é um baita de um profissional, para criar um pouco mais de bagagem entre os profissionais. Olha, eu tenho profundo respeito pelos dois, aliás, são grandes ídolos da Ponte. Nenê, zagueiro técnico, elegante, coisa fantástica. Muito rodado, muito experiente dentro do futebol, já não é menino mais, né? Todos os sessentões aí da Ponte. E o Edson, o maior lateral da história da Ponte em todos os tempos, inclusive disputando Copa do Mundo. Agora, esse respeito que a gente tem pela carreira, por tudo aquilo que eles fizeram, é muito importante e a torcida reconhece isso. Agora, houve renovação? Não, mais do mesmo.